Hello everyone! Pessoal, seguinte, você sabe qual é o seu estilo de aprendizagem? O William não sabia nem que isso existia. O que é um estilo de aprendizagem? Pois é, fica até o final e você vai saber. We learn fast. We learn fast. Muito bem, pessoal, o seu estilo de aprendizagem indica qual é a melhor maneira para você de aprender uma informação nova. É interessante você saber qual é o seu estilo de aprendizagem para que você possa se dedicar mais àquilo que funciona melhor para você. Bem, existem vários modelos diferentes para indicar os estilos de aprendizagem, depende do livro e do autor. Nós vamos usar o estilo VARC. VARC é um acrônimo que significa o seguinte: V, visual, ou seja, visual. A, de oral ou auditive, que é o auditivo. O R é de read and write, que é leitura e escrita. E o K é de kinesthetic, que é sinestésico. Aqui no nosso vídeo eu vou falar sempre os termos em português. E agora eu vou explicar cada um desses estilos de aprendizagem, as diferenças entre eles. Uma informação importante antes de eu explicar. Todos nós temos todas essas características. Todos nós aprendemos vendo, ouvindo, fazendo e lendo e escrevendo. A questão é que isso muda muito nas pessoas em termos de nível. Algumas pessoas são mais visuais, outras são mais auditivas, e isso muda muito o modo como você aprende, ok? Então todos somos tudo, em níveis diferentes. Então vamos lá, o primeiro é visual. O aluno visual ou o aprendiz visual, como diz o nome, gosta de ver a informação, mas não é simplesmente ver de qualquer jeito. A informação precisa estar organizada, então é aquela pessoa que gosta de ver gráficos, tabelas, listas bem organizadas, palavras separadas por classe e assim por diante. Essa organização visual da informação, seja a informação que for, é o que permite a esta pessoa absorver informação com muito mais facilidade. Então você que gosta de usar imagens e vídeos para estudar, você presta muita atenção naquilo que está acontecendo na sua frente. Você é uma pessoa, muito provavelmente, bem visual. Para esse tipo de pessoa, não adianta ficar falando a informação várias e várias vezes. Essa pessoa precisa ver a informação. Então você gosta de ver a continha de matemática sendo feita na lousa, para você olhar o processo. Se o seu professor é um tremendo de um bagunceiro na lousa, não é? Tem uma lousa desorganizada, isso mata o aluno visual, porque ele não consegue prender a atenção dele na ordem das coisas e por isso ele não vai aprender direito. Número 2 é o auditivo, que é este que vos fala. O auditivo não tem a necessidade de ver a informação, e sim de ouvir. Por exemplo, eu nunca tive caderno na faculdade. Eu não anotava as coisas, eu só precisava ouvir as informações, prestando atenção, muitas vezes olhando para a janela, olhando para a lousa, olhando para o professor ou olhando para baixo. Desde que eu escute, que a informação seja clara e não haja muito barulho, tá tudo bem. O aprendiz auditivo também gosta de ler em voz alta, o que é muito legal, inclusive, para aprender um idioma. Essas pessoas precisam ou de silêncio total para poder ouvir uma informação e prestar atenção, ou gostam de ouvir informação de um vídeo, de um podcast, de alguém falando, ouvindo uma musiquinha de fundo, coloca um sonzinho ali atrás, porque esta pessoa é estimulada através do som. O número 3 é o leitura e escrita. Estas pessoas precisam que a informação esteja colocada em forma de texto. Se essa pessoa for bem visual e leitura e escrita, o que é bem comum esses dois estarem juntos, essa pessoa vai fazer muitas anotações. Porque ela precisa fazer as anotações e depois ver essas anotações para aprender. Então, se você é aquela pessoa que numa aula está com o caderno aberto ali anotando loucamente, você é leitura escrita e, muito provavelmente, bem visual. E o último é o sinestésico. Sinestesia tem a ver com ação, movimento, toque. É o tipo de pessoa que precisa fazer para aprender.
a teoria apenas não é o suficiente. Então, independente do conteúdo, essa pessoa precisa ter contato com o conteúdo. E, se possível, contato físico mesmo. Então, essa pessoa precisa fazer. No caso do ensino de línguas, ela precisa falar um pouco para poder apreender a pronúncia, apreender a estrutura da frase. Ela precisa ouvir, ela precisa estar naquele ambiente para poder aprender a informação. Então, se a aula de inglês, por exemplo, for sobre restaurante, ela tem que fazer de conta que está num restaurante e ela falar e ouvir com um garçom ou com outro cliente. Desta forma, se a pessoa tiver esse treinamento, ela vai lembrar aquela informação para sempre. Aí depois é uma questão de praticar para poder aperfeiçoar. Pessoas sinestésicas também gostam muito de tocar em coisas. Ela olha uma textura, ela precisa sentir aquilo, ela precisa pegar um certo objeto na mão para poder praticar. É assim que ela aprende. Um exemplo rápido, a minha esposa é extremamente visual e leitura e escrita. Eu sou extremamente auditivo e sinestésico. E nós tivemos a oportunidade de estudar juntos durante uma época. Ela anotava tudo, depois ela lia tudo que ela anotava, e aí ela lia o que as amigas anotavam. Então ela tinha muito contato visual com os textos. Eu só tinha caderno quando era obrigatório. Se possível, eu não anotava nada. Em muitas provas, com as matérias, vamos dizer assim, que havia um certo equilíbrio entre nós, eu ia muito melhor do que ela. E ela se revoltava. Pois como assim? Você não estudou quase nada e foi tão melhor que eu. A questão ali é, eu só precisava ouvir e ela precisava anotar, anotar, anotar. Então havia uma impressão de que eu não estava fazendo nada. Na verdade, eu estava ouvindo. E aí, por exemplo, em uma aula de matemática, se eu treinasse aquela continha 2, 3 vezes, pronto, eu fiz, porque eu também sou muito sinestésico. Como ela não é muito sinestésica, ficar fazendo a conta para ela não significa nada. Ou seja, numa aula de matemática, o estilo de aprendizagem tem mais vantagens para mim. Agora, imagine uma aula em que o professor anota tudo na lousa e não explica nada. E os alunos só vão copiar para estudar aquele texto. Nesse tipo de aula, eu era horrível. Eu tirava notas ruins. Por quê? Porque eu não conseguia entender o conteúdo? No caso de química, biologia, não tem como entender aquilo. Mas o fato é, ninguém me explicou aquilo, eu não fiz nada para aprender, então eu tinha muito mais dificuldade. Enquanto que ela, vendo o texto e estudando o texto, ia super bem. Desta forma, não existe um melhor e um pior. Você precisa sempre colocar em prática o seu estilo de aprendizagem para que você apreenda aquela informação melhor. Então, se você gosta de ler, leia muito. Não perca, vamos dizer assim, o seu tempo ouvindo podcast e assistindo vídeos. Não vai adiantar para você. No meu caso, eu não perco tempo escrevendo o que o professor fala, porque aquilo não vai me trazer vantagem nenhuma. Eu prefiro só ouvir, prestando bastante atenção. Então, qual é o seu estilo de aprendizagem? Se você souber, você vai poder estudar com muito mais qualidade. William, como é que eu descubro o meu estilo de aprendizagem? Algumas coisas que você falou aí eu consegui relacionar com experiências minhas, mas eu não sei. Muito bem, eu vou sugerir aqui um site para vocês fazerem um teste. Em menos de 5 minutos você tem o resultado. Aqui estamos. Esse aqui é o site que eu usei para fazer o meu teste. Um disclaimer: existem testes muito mais completos que vão ser muito mais assertivos. Isso aqui é uma coisa rápida para você ter uma ideia, tá bom? Mas funciona, é bem legal. Então nós temos aqui em cima, né, a metodologia VARK. Então aqui, ó, Visual, Oral, Reader, Write and Kinesthetic. Oral é a mesma coisa que auditivo, tá bom? Então você só vai seguir aqui as instruções, seja sincero, pense na resposta, escreva com carinho para que você tenha um resultado melhor. Como eu falei antes, todos nós temos várias características diferentes, então você pode selecionar mais de uma alternativa e isso vai dar um resultado mais correto. Eu já fiz o teste, então eu vou mostrar para vocês direto o resultado. Olha só o que aconteceu. Então, minha pontuação: visual 3, auditivo 15, leitura escrita 0 e sinestésico 12. Então, como eu falei para vocês, eu sou muito auditivo e sinestésico. Ao ponto de que algumas perguntas, quando a pergunta começava com ler ou, eu já pulava direto. Eu sei que eu não vou fazer aquilo. Questões interessantes.
O estilo de aprendizagem influencia a nossa vida como um todo, porque o tempo todo nós estamos apreendendo informações. Sabe aquela pessoa que nunca responde a sua mensagem? Pode ser que ela seja simplesmente desorganizada, mas pode ser que ela seja extremamente auditiva. Ela vai ler aquilo, aquilo vai passar pelo cérebro dela como se não fosse nada e ela vai seguir em frente. E não vai responder a sua mensagem. Pessoas que leem textos e precisam reler, pessoas que precisam prestar muita atenção em um livro, em um artigo e por aí vai, não são pessoas visuais. Ou ler e escrever. Mas se tem alguém dando uma palestra, falando pra caramba, mostrando muito pouco, pode ter certeza. Essa pessoa é que vai olhar para o seu lado e falar assim: você entendeu o que ele quis dizer? Ou se a pessoa está assistindo um filme e ela não está entendendo, ela não está acompanhando o que está acontecendo, ela olha para você e fala: meu, não entendi nada, você pode me explicar? É porque aquele conteúdo foi muito auditivo e ela simplesmente não conseguiu pegar a informação. Então não tem a ver aqui, por exemplo, com inteligente ou burro, ignorante ou não. Tem a ver com o como a informação chega em você. É isso, pessoal. Qual é o seu estilo de aprendizagem? Escreve aqui embaixo nos comentários, dá uma olhadinha nos links que estão aqui na nossa descrição. Tem muita coisa interessante que vai te ajudar a aprender inglês de um jeito bem divertido. E nós somos a We Learn Fast, temos aulas em realidade virtual que você pode assistir pelo óculos de realidade virtual ou pelo PC. E olha só que coisa incrível! Como você entra numa plataforma para ter as aulas, você está vendo o ambiente, atende os visuais. Nossa aula é focada em conversação. Desta forma, os auditivos estão mais do que em casa. Como no VR e no PC você precisa fazer as coisas, então nós vamos a um restaurante, nós vamos ao hospital, nós vamos ao escritório e sempre tem algo para se realizar ali e interagir com o ambiente. Para quem que a gente está fazendo essa parte? Para os sinestésicos. E todas as nossas aulas, vejam você, tem algum tipo de texto e exercício para fazer, o que vai atender ao pessoal da leitura e escrita. O nosso curso é montado para atender a todos os estilos de aprendizagem. Então não perde mais tempo, marca sua demonstrativa, você não vai se arrepender. E até o próximo vídeo. See ya!